Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja bem-vindo. Eu me chamo Sostenes Silva. E esse canal é de alta segurança e responsabilidade, que tem o intuito de trazer acontecimentos. Então já deixa o seu joinha. E se inscreve no canal que vai ajudar muito. Colocamos vídeos todos os dias no canal. Então aperta o cinto e vamos juntos nessa jornada. Meu nome é Alessandro, tenho 27 anos e essa história que vou contar aconteceu comigo há 6 anos. Eu sempre gostei muito de fazer trilhas por aí. Andar admirando a natureza é minha paixão. Tenho muitas histórias sobre trilhas que fiz, principalmente em Minas Gerais. Histórias até muito cabulosas e traumatizantes, mas nenhuma delas supera a experiência trágica e sobrenatural que eu tive em uma dessas trilhas. Certa vez, um amigo companheiro de trilha apareceu dizendo que havia uma trilha do trem bem na divisa do estado de Minas Gerais e São Paulo, no interior. O caminho era pelos trilhos abandonados de uma antiga ferrovia que cruzava os estados. Seria uma aventura, e eu estava disposto a embarcar nessa. A trilha era muito extensa, então nos preparamos por 2 semanas. Chegou o grande dia de começarmos a caminhada. Chegamos na estação abandonada por volta das 6 horas da manhã, e ali começamos a trilha pelos trilhos do trem. O caminho era magnífico. Aqueles trilhos passavam por lindas florestas, cachoeiras, montanhas. Foram mais de 8 horas de caminhada. Por volta das 5:30 da tarde, nos deparamos com um túnel fechado por uma cerca de madeira com uma placa dizendo: "Não ultrapasse, risco de morte". Meu amigo então disse que aquele era o final da trilha e deveríamos voltar. Eu não me contentei com aquilo. Disse que, como bons exploradores, deveríamos continuar e explorar aquele túnel. Meu amigo então disse: "Tá maluco? Você não sabe a história desse lugar? Essa placa não está aí à toa. Muitos acidentes aconteceram dentro desse túnel. Pessoas desapareceram. Corpos foram encontrados dilacerados. E tudo por causa dos fantasmas raivosos que habitam esse lugar". Confesso que nesse momento comecei a rir do meu amigo e disse que não acreditava em nada do que ele estava dizendo. Fantasmas? Essa era a história para que as pessoas parassem de entrar no túnel? Ele então continuou: "A história é séria, Alessandro. Esse túnel foi construído há mais de 100 anos atrás por escravos. Você tem noção do quanto era difícil abrir um túnel furando uma montanha? Mas os ricos brancos não se importavam. Muitos escravos perderam suas vidas abrindo esse túnel. Desabamentos, asfixia, deslocamento de pedras que pesavam mais de 1 tonelada. Diz a história que os brancos nem se importavam em dar um enterro decente para os escravos. Eles eram enterrados no túnel mesmo, e o trabalho continuava. Mais de 100 anos se passaram, e desde a finalização do túnel, pessoas aventureiras que por aqui passavam a pé desapareciam, ou tinham um fim trágico dentro desse túnel. As locomotivas davam pane lá dentro e paravam sem motivo algum. A linha funcionou por pouco tempo e logo foi desativada. Essa é a fúria dos espíritos de escravos que aqui morreram, Alessandro. Confesso que a história até me chegou a dar um arrepio no pescoço. Mas não passava de uma história. Simplesmente pulei a cerca
e disse para o meu amigo que ele poderia ficar lá fora me esperando ou me seguir. Alguns minutos depois, um pouco contrariado, ele me acompanhou. O túnel era frio e muito escuro. Não era possível enxergar as paredes laterais, muito menos o teto. Com as lanternas conseguíamos só iluminar os trilhos para não pisarmos em falso. De repente, eu ouvi um barulhão do meu lado. Meu amigo havia desaparecido. Comecei a chamar por ele. Desesperado, iluminei o chão por todos os lados, pensando que ele poderia ter caído em algum buraco, mas simplesmente desapareceu. Eu gritava desesperado e nada. Foi aí então que algo caiu bem na minha frente. Quando iluminei, era o corpo do meu amigo. Seu rosto estava completamente arrancado. Havia apenas um buraco fundo coberto por sangue. Eu me assustei tanto que caí para trás. Meu coração disparou. Não tinha forças para me levantar. De repente, comecei a ouvir sons, como se a parede e o teto estivessem se mexendo. Era como o som de muitas aranhas ou ratos caminhando pelas paredes. Grãos de terra começaram a cair do teto. Com muito medo, me levantei e me aproximei da parede daquele túnel. Quando mirei a lanterna, a parede estava viva. Haviam muitos escravos grudados na parede como lagartixas. Eles caminhavam de um lado para o outro, distribuindo entre eles os olhos, nariz do meu amigo. Quando um deles me avistou, mirei a lanterna em seu rosto. Eles tinham olhos vermelhos. Mirei para o teto e a mesma coisa. Um emaranhado de escravos andando pelo teto e descendo as paredes de um lado para o outro. O barulho da agitação era ensurdecedor. Logo um deles tentou me agarrar, mas rapidamente me desviei. E então 3 ou 4 desceram para pegar os restos do meu amigo e em seguida voltaram para as paredes para devorá-lo. Chorando muito, eu saí daquele túnel. Havia perdido meu amigo, e ele só entrou lá porque eu insisti. Há muito ódio dentro daquele túnel, e também muitas almas presas, almas raivosas e devoradoras. Depois disso, levei muito mais a sério a frase que diz: se tem placa, é porque tem história.